Ok. Boa noite, boa tarde, bem-vindas para mais um estudo. E como sempre, vamos começar com uma grande invocação, um pequeno alinhamento. E hoje vou ler um pequeno texto sobre a grande invocação, que vai ser o nosso alinhamento, que diz o seguinte: a invocação ou oração acima, que é a grande invocação, não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas pertence a toda a humanidade. A beleza e a força desta invocação repousam na sua simplicidade e na sua expressão de certas verdades centrais que todos os homens, inata e normalmente aceitam. A verdade da existência de uma inteligência básica a quem nós vagamente damos o nome de Deus. A verdade que por trás de toda a aparência exterior, o poder motivador do universo é o amor. A verdade que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos o Cristo, e encarnou aquele amor de modo que o pudéssemos compreender. A verdade que tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é chamada a vontade de Deus. E, finalmente, a verdade auto-evidente que somente através da própria humanidade pode o plano divino realizar-se. Alice Ann Bailey. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que possa selar a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano na Terra. Vamos pronunciar 3 vezes o mantra sagrado. Inspiramos. Namastê.
E então vamos começar o nosso estudo de hoje. Voltamos ao governo do mundo. Temos os três aspectos: a vontade, o amor, sabedoria e a inteligência ativa. E temos então os chefes de departamento. No primeiro aspecto, o Manu, o pai da raça. No segundo aspecto, amor-sabedoria, o Bodhisattva, o Cristo, o instrutor do mundo. E no terceiro aspecto, inteligência ativa, o Ma Shoan, o senhor da civilização. Com estes três chefes de departamento trabalham os grandes mestres de sabedoria que nos instruem, que nos dão o conhecimento e a possibilidade de evoluirmos e trazermos o plano de Deus à Terra, porque somos nós que vamos fazer com que o plano se materialize. Portanto, nós já falámos no primeiro aspecto de vontade, sobre o Manu, o mestre Júpiter e o mestre Mória. Já falámos no segundo aspecto do mestre Kutumi e do mestre Jesus no terceiro aspecto e do mestre Rakoxi. Hoje vamos dar início ao nosso trabalho, vamos falar do mestre Valkul e vamos falar do mestre Hilarion e o mestre Serapis. E vamos também aqui, este quadro é muito importante para nós termos a noção de como é que está dividida a responsabilidade dos trabalhos acima de nós na hierarquia. Acima de nós junto de Sanat Kumara. Não é acima de nós logo ali. Portanto, para termos mais uma noção, temos aqui o nosso quadro que também divide os três centros planetários dentro da hierarquia planetária. O grande círculo é a hierarquia planetária. E depois nós temos aqui o primeiro centro, Shambhala ou Shambhala, em que se expressa o primeiro aspecto, a vontade de poder, que é o propósito, o plano. E aqui temos o conselho do Senhor Sanat Kumara. Depois temos o centro planetário e a hierarquia, o coração, o segundo aspecto, amor-sabedoria. E abaixo desse temos o terceiro centro, que é o centro humanidade, o terceiro raio, o terceiro aspecto, inteligência ativa, e aqui nós materializamos o plano. Aqui ele é idealizado, aqui é conhecido e transmitido, e aqui é materializado o plano. É a nossa responsabilidade materializar o plano que foi idealizado a partir da Câmara do Conselho de Sanat Kumara. E Mestres Valku. Eu até, se me permitires, Anabela, eu gostaria de ler o que o mestre tibetano, que é um mestre muito querido ao nosso coração, porque foi ele que ditou telepaticamente os 24 livros azuis a Alice Bailey. E são baseados nesses livros que nós estudamos e todos estes ensinamentos aqui. Então, o mestre tibetano que pertence ao ashram do segundo raio, muito querido aos nossos corações, diz o seguinte no início de todos os livros azuis que nós estudamos dele. Então, em agosto de 1934, o mestre Joalkul tibetano diz-nos o seguinte: é suficiente dizer que sou um discípulo tibetano de certo grau. E isto lhes diz muito pouco, pois todos são discípulos, desde o mais humilde aspirante até o próprio Cristo e além dele. Eu vivo num corpo físico, como os outros homens no Tibete. E às vezes, do ponto de vista esotérico,
presido um grande grupo de lamas tibetanos, quando os meus outros deveres o permitem. É devido a esse facto que foi veiculada a informação de que eu seria um abade deste particular monastério. Os que estão associados a mim no trabalho da hierarquia e todos os verdadeiros discípulos estão associados neste trabalho. Conhecem-me ainda por um outro nome e função. A senhora Alice Bailey sabe quem eu sou e identifica-me por 2 dos meus nomes. Sou um irmão de vocês, que trilhou um pouco mais adiante o caminho do que o estudante comum e, portanto, contraiu maiores responsabilidades. Sou um irmão que combateu e lutou para abrir o caminho para se alcançar mais luz do que o aspirante que lê este artigo e, portanto, devo agir como um transmissor de luz. Pouco importa o que isto custe. Não sou um velho, no sentido em que a idade conta entre os instrutores. No entanto, não sou nem jovem nem inexperiente. O meu trabalho consiste em ensinar e difundir o conhecimento da sabedoria eterna, onde quer que encontre uma resposta, e venho fazendo isto por longos anos. Procuro também auxiliar o mestre Moria e o mestre Kutumi, sempre que a oportunidade se oferece, pois desde há muito estou ligado a eles e ao seu trabalho. Contei-lhes muito nas linhas precedentes. Entretanto, ao mesmo tempo, nada disse que levasse a vocês a me oferecerem aquela obediência cega e tola, devoção, que o aspirante emocional oferece ao guru e ao mestre, com os quais ainda não consegue entrar em contacto. Nem ele conseguirá estabelecer aquele desejado contacto enquanto não transmutar a devoção emocional em serviço altruísta à humanidade, não ao mestre. Então vamos lá conhecer um pouco mais o tibetano, mestre de Jwalkul. O mestre de Jwalkul, mestre de Kappa, como é chamado frequentemente, é outro adepto do segundo raio Amor-Sabedoria. É o último dos iniciados que alcançaram a quinta iniciação, o que ocorreu em 1875. Ocupa desde então o mesmo corpo. Portanto, não é velho, mas é um homem experiente. A maioria dos mestres receberam a quinta iniciação enquanto ocupavam corpos anteriores. Ele é tibetano e a sua aparência não é jovem. Ocupa uma pequena casa vizinha à do mestre Kutumi, ao qual é muito devotado. Pela sua disposição de servir. O mestre Kutumi do segundo raio Do também. segundo raio, estamos a falar, Sim. porque também é junto do mestre Moria, como a Lúcia acabou de falar, e como nós já vimos quando falámos de mestre Moria, que as casas de mestre Moria e mestre Kutumi são muito próximas e eles trabalham em cooperação. Pela sua disposição de servir e de fazer qualquer coisa que tenha de ser feita, tem sido chamado de o mensageiro dos mestres. É profundamente culto e sabe mais sobre os raios e as hierarquias planetárias do sistema solar do que qualquer outro mestre.
Irmã? Tem que dizer o nome dele lá em cima, não é? Não há de ser- Nós não costumamos ensinar-nos que não se pronuncia o D. Então, Joal Kul. Mestre João, ai, é assim um bocado, Ou então, se preferires, podes dizer o mestre tibetano, sim, os espanhóis pronto, costumam dizer muito o mestre de capa. de Sempre que capa, ouvires olha, mestre tibetano ou mestre de capa, é a mesma coisa que é a mesma mestre. coisa. Então vamos lá ver. O mestre dedicado, ele trabalha com aqueles que se dedicam à cura. Opera anonimadamente e incógnito com os pesquisadores da verdade nos grandes laboratórios do mundo, com todos os que definitivamente almejam a cura e o alívio do mundo, e com os grandes movimentos filantrópicos mundiais, como a Cruz Vermelha. Cuida de vários discípulos, de diversos mestres, que podem aproveitar a sua instrução. Nos últimos 10 anos, tem aliviado os mestres Moria e Kutum de boa parte dos seus respectivos trabalhos de ensino, assumindo, por certos períodos, alguns de seus discípulos. Que não há muito a dizer, acho que estes slides de hoje estão bem claros para compreendermos um pouquinho a essência de cada mestre. E eles é que escolhem os discípulos, não é? Os mestres é que escolhem os seus discípulos, ou É não? tudo por uma questão de vibração. Ah, enfim, nós quando nascemos já temos com um raio, não é? Imagina que o raio da tua alma é um raio de é um segundo raio. Ou seja, sendo um raio segundo, já sabes que tens ligação com o mestre João Coelho, porque pertence ao ashram do segundo raio. Enquanto a tua luz do alto da cabeça não se começar a manifestar, e isso acontece com o serviço grupal, os mestres têm mais que fazer, percebes? Eles não veem uma pessoa, É muito. porque eles trabalham para o trabalho mundial, eles trabalham com a energia do grupo, que fica no cálice grupal. Então, à medida que nós vamos servindo, meditando e estudando, a nossa luz vai aumentando, o cálice grupal, com a luz de cada uma de nós, vai ficando maior, e aí os mestres começam a ver a luz, e somos atraídos pela vibração e pelo magnetismo para a aura dos ashrams com os quais nos identificamos. Imagina que eu sou de um primeiro raio, estou mais ligada ao mestre Mória, contudo, como eles trabalham juntos, nós vamos onde somos necessários, não é? Agora, tudo isso tem a ver com meditação, estudo e serviço, a luz vai aumentando aqui em cima do grupo e vamos sendo atraídos até lá. Somos meras formiguinhas, cada um a fazer a sua parte, séculos e séculos, até que possamos ser umas verdadeiras servidoras. Mas o mestre não tem tempo, porque depois há outros mestres, há o nosso anjo da guarda, enfim, há toda uma escadaria de mestres. Agora, estes mestres com a quinta iniciação e por aí fora, eles não se perdem com uma pessoa, não podem, não. E nós até nem os devemos chamar, porque eles têm tanto trabalho para fazer que qualquer distração é tudo trabalho grupal. Obrigada. Então, estávamos a chegar, lemos o slide todo? Assim, sim, a irmã leu até Sim. aos. Os Sim, seus Sim, sim. discípulos. Claro. sim. A energia foi tão. É tão. A energia é tão palpável. Vai, Lúcia. O mestre Joalcul trabalha, em grande medida, com certos grupos de devas dos éteres, os devas curadores, que assim o auxiliam no trabalho de curar alguns dos males físicos da humanidade.
o mestre tibetano trabalha com cura e trabalha na área da educação. Foi ele que ditou grande parte do monumental livro A Doutrina Secreta e mostrou a Helena Petrova Blavatsky muitas das ilustrações, além de lhe dar muitas das informações que se encontram nesse livro. Aproveito aqui para agradecer profundamente à Helena Blavatsky, que hoje faria anos, dia 12 de agosto, a grande senhora da doutrina secreta. Em 1919, mestre tibetano fez o seu primeiro contacto com Alice Bailey e trabalhou com ela de forma constante desde então. Os livros, que foram 24, que eu já estive a ver, projetados foram praticamente concluídos. E os diferentes aspectos da obra, que eram parte da preparação para o reaparecimento do Cristo, tomaram forma e devem seguir em frente com cada vez mais impulso. Então, nós já sabemos que todo o nosso estudo tem como fundo preparar a humanidade, prepararmos-nos para o reaparecimento do Cristo. E é isso que ele nos ensina em toda a sua obra. Mestre Volcolo. O mestre de Capa trabalha no seu retiro nos Himalaias e de lá influencia e ajuda muito mais pessoas do que conseguiria se caminhasse diariamente no meio do ruído e do caos dos assuntos humanos. Ele vive uma vida normal e útil como dirigente de um grande monastério, mas o seu principal trabalho, amplamente difundido no mundo dos homens, encontra-se noutra parte, alcançando muitos seres humanos através dos livros, dos grupos que iniciou e impulsionou, tal como os Homens de Boa Vontade e o Movimento de Triângulos, e de seus discípulos que falam e difundem a verdade tal como ele a tem apresentado. Por exemplo, o Assagioli, da meditação criativa, que nós estudamos, Irmã, e que aos sábados fazemos a meditação. Então, o Assagioli era discípulo do mestre Di Capa. E quando o Assagioli estava quase a partir para o mundo subtil, ele foi chamado e regressou porque ainda tinha que concluir as leis e os princípios da nova era, que são essas leis e princípios da nova era que nós estamos a estudar. E só após este discípulo, Assagioli, ter feito todo esse apanhado nos livros e nas formações dos princípios e leis da nova era, depois então é que desencarnou. Fala-nos aqui de dois pontos muito importantes: os homens de boa vontade e o serviço de triângulos. Os homens de boa vontade que se encontram em todo o mundo, que são a aura ou a parte exterior do novo grupo de servidores do mundo. Quando nós não nos reconhecemos ainda como novo grupo de servidores do mundo, seremos, no mínimo, seres humanos de boa vontade. As Nações Unidas têm um espaço pouco conhecido em que é feita diariamente meditação. E os homens de boa vontade são todos atraídos através desse vórtice de energia que é criado nesse espaço. E eles fazem também o serviço de triângulos, que este serviço de triângulos é basicamente uma meditação. 3 pessoas unem-se para fazer parte da rede de triângulos, unem-se aquelas 3 pessoas e unem-se à rede para invocar a oração, chamemos-lhe assim, porque ela não é uma oração, é uma invocação, que é pronunciada, é a grande invocação. E essa rede está a criar
um espaço energético à volta do planeta que vai libertar as densidades que nós criamos ao longo dos milénios que nós temos estado a viver por aqui e para conseguir depois a luz da hierarquia penetrar e nós conseguirmos como centro-humanidade cumprir o plano conforme nos é transmitido através da hierarquia. Queres acrescentar algo, Lúcia? Não. Não? Então já sabem, homens de boa vontade e serviço de triângulos. São dois serviços que todos nós conseguimos fazer. Quando alguém quiser ou se tiver, se sentir atraído, perguntar como é que faz o triângulo, como é que se une à rede de triângulos. A Maria Teresa faz-nos unir e daí o triângulo até cria um número que depois é atribuído. E essas três pessoas depois têm a responsabilidade de ativar o triângulo, dizer a grande invocação e deixar as energias seguirem para os centros de distribuição. Existem 5 centros de distribuição de energia. Um está em Londres, outro está em Londres, Darjeeling, Londres Nova Iorque, e Tóquio, Tóquio e na Suíça é em Genebra. Genebra. Portanto, há 5 centros de energia. Quando o Centro Humanidade ativa os triângulos, toda a energia depois é distribuída por esses 5 centros de energia para os pontos em que a Terra mais precisa. Não são E dirigidos por nós. imagina que criamos um triângulo, por exemplo, Anabela, Ímã e Conceição. Não temos que pronunciar a grande invocação ao mesmo tempo. Durante o dia, a Irmã, por exemplo, quando se lembrar, ao meio-dia seria ótimo, ou às 9 da manhã, ou às 5 da tarde, é só pensar na Anabela, ou em mim, ou na Conceição, pôr uma em cada ponta do triângulo e pronunciar a grande invocação. Isto, com o tempo, vai criando no campo etérico um triângulo de boa vontade. Ou seja, e a ideia é quanto mais triângulos, mais a rede etérica fica fortalecida ao redor do planeta Terra. Isto é uma atividade de serviço. Exatamente, exatamente. Irmã. Então, o mestre de capa. As suas ideias principais que constituem a sua tarefa de chamar a atenção da humanidade de todas as partes do mundo estão relacionadas com: primeira, a notificação da existência, até agora não reconhecida, do novo grupo de servidores do mundo, um efetivo grupo de trabalhadores, o intermediário entre a humanidade e a hierarquia espiritual do planeta. 2. A afirmação feita em relação ao reaparecimento do Cristo e para a consolidação imediata dos trabalhos de preparação. Ou seja, o trabalho do mestre tibetano, como estava escrito no slide anterior, está relacionado com o fortalecimento do novo grupo de servidores do mundo, a humanidade saber que existe um novo grupo de servidores do mundo e que muitos deles pertencem e que nem têm consciência disso. Basta terem um coração que pensa no melhor bem para o maior número. E depois prepararmos, como também já tínhamos referido, o caminho para o Cristo regressar. Para, não, isso é um letterbox.
Continuamos então para Mestre Hilarion. Hilarion. Então, Mestre Hilarion pertence ao quinto raio, conhecimento concreto ou ciência. Numa encarnação anterior foi Paulo de Tarso. Tem corpo cretense, mas passa grande parte do seu tempo no Egito. Foi ele quem deu ao mundo o tratado ocultista Luz no Caminho. E o seu trabalho é particularmente interessante para o público em geral nesta crise, pois ele trabalha com aqueles que estão a desenvolver a intuição, além de controlar e transmutar os grandes movimentos que tendem a retirar o véu do invisível. A sua energia estimula, através dos seus discípulos, os grupos de pesquisa psíquica. É muito fácil em Portugal encontrarmos este livro. Eu acho que, pelo menos, eu consegui encontrá-lo facilmente na FNAC. É um livro pequenino que eu recomendo. É uma bênção. É uma bênção. Foi ele quem iniciou, através de vários discípulos seus, o movimento espírita. Tem sob observação todos aqueles que são psíquicos de ordem superior, auxiliando-os a desenvolver os seus poderes para o bem do grupo. Trabalha em conexão com certos devas do plano astral para abrir aos buscadores da verdade o mundo subjetivo que está por trás da matéria grosseira. Quinto raio. E agora, Mestre Serapis. Também é muito querido ao nosso coração. Todos eles são. Não sei se lembram que o mestre Serafis Bey tem ligação ao quarto raio, ao raio da harmonia através do conflito, ao raio dos artistas, ao raio da beleza. Todos eles são, mas este em especial, da harmonia, do par dos opostos que trabalhamos para que se tornem complementos, enfim. Queres ler, Irmã? Leia. Mestre Serapis é frequentemente chamado de o egípcio. Pertence ao quarto raio e os grandes movimentos artísticos do mundo, a evolução da música, da pintura, do teatro, recebem dele um impulso energizador. Perdão. Atualmente, dedica a maior parte do seu tempo e atenção ao trabalho da evolução débica, ou angélica, até que, com a sua ajuda, seja possível fazer a grande revelação do mundo da música e da pintura, no futuro imediato. Não é possível acrescentar mais nada sobre ele, nem revelar o qual da sua residência. Isto não se sabe. Com certeza, por alguma razão, não é? Pois. É isso. Também porque o quarto raio, segundo consta, a partir de 2025 começa a ter maior influência sobre a humanidade. Só agora que ele começa A desabrochar com a outra. desabrochar, sim, com outra frequência, com mais intensidade sobre a humanidade. Se calhar daqui para a frente nós vamos perceber como funciona em termos de energia, em termos de vibração, e se calhar o mestre vai se revelar de outra forma para nós. Sim, os véus vão caindo. Aliás, já há tanta criança que está a nascer com dotes, que sempre nasceram, mas cada vez mais isso é mais notório, não é? Aquelas crianças com aqueles dotes incríveis
aquelas vozes. Tu às vezes, Anabela, publicas umas coisas muito engraçadas nessa área. Aqueles meninos de vozes de ouro. Quando me aparecem. E as imagens conhecidas Deles. deles. Uhum. Este é o último slide, Anabela. Este é o último slide. Ok. Olha, então é uma boa preparação para a nossa meditação, ficarmos um minutinho ou isso em contemplação ao Mestre Hilarion, Choando do quinto raio, do raio da ciência e do conhecimento, e ao Mestre Serafis do quarto raio, harmonia através do conflito. Agradecemos todo o seu serviço à humanidade, ligamos-nos às suas auras e preparamos assim para a nossa meditação, preparando o reaparecimento do Cristo. Meditação para o reaparecimento do Cristo. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Relaxamos o nosso veículo físico. Harmonizamos a energia emocional. Acalmamos a mente, orientando-a para áreas calmas e elevadas. Reconhecemos que o amor é a expressão do contacto com a alma, que se manifesta através da personalidade. Fazemos mentalmente a fusão dos raios da alma e da personalidade. E assim se estabelece o Antakarana individual. Para isso entoamos a palavra sagrada por 4 vezes. Inspiramos. Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal,
relacionamos conscientemente cada membro do grupo, pronunciando os seus nomes e enviando-lhes amor. Enviamos amor para a Anabela, Angélica, Ana Martins, Ademir Teixeira, Aurora, Cláudia, Conceição, Carlota, Daniela, Danilo, Irma, Ivan Maldonado, Jacinta, Maria José, Paulo Santos, Tânia, Bete, Bico, Carla Pereira, Lucy Costa, Sakit, Lúcia e para todos os irmãos que não conseguimos identificar, mas que pertencem e que estão todos incluídos. Visualizamos os integrantes do grupo individualmente e sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vívidos de luz. Imaginamos que esses pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz expandem em direção dos 4 pontos cardeais da Terra. Vamos colocar as seguintes questões. Como membro do novo grupo de Servidores do Mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação?
Tendo respondido a estas 3 perguntas à luz da alma, diga então com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Visualize a situação mundial da melhor maneira possível em termos do seu interesse principal e com o conhecimento dos assuntos mundiais que possa ter. Veja a massa da humanidade em toda a parte, a brilhar com uma luz tênue, e aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de boa vontade, de corações amorosos, trabalham pelos seus semelhantes. A seguir, visualize através da imaginação criativa a vívida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade e lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens. Pronunciamos a primeira estrofe da grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz deixa à terra. Visualizamos uma luz verde a fluir da constelação das Pleiades, indo diretamente ao plano mental, que a luz deixa sobre a terra. Que a luz deixa sobre a terra. Refletimos sobre o reaparecimento do Cristo. Conscientize-se de que por qual nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele ainda é a mesma grande identidade. Reflita sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento.
desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorna à Terra. Visualizemos uma luz azul índigo a fluir de Sírios. Esta luz flui diretamente para o plano emocional. Que o Cristo retorne à Terra. Tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. E conscientize-se de que, na medida em que consiga fazer estas coisas, tentará fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Visualizamos uma luz vermelho rubi a fluir da constelação da Ursa Maior. Esta luz flui diretamente para o plano físico. Considere praticamente o que poderá fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Pronunciamos 3 vezes a palavra sagrada. Inspiramos. 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 Com a consciência que o Cristo está a chegar, pronunciamos:
Estamos cientes da necessidade, ó Senhor, da vida e do amor. Toca novamente os nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. Profunda gratidão e boa semana.